Viva, amigos do YouTube, novamente, mais uma vez para compartilhar um livro convosco e obrigada por acederem ao meu canal Mania de Leituras e não só. Sou a Jo Pereira e desta vez trago-vos Pablo Escobar, o meu pai. Um livro incrível. É escrito pelo filho, que hoje se chama Juan Sebastián Marroquín Santos. Ele muda o nome, nasce em 1977 e por razões que já vão perceber, ele altera o nome. O livro é sobre o pai, que todos sabem, o rei da droga, em especial nos anos 70 e 80, na Colômbia, e é uma personalidade e tanto. Uma personalidade destemida, corajosa, ambiciosa, autodestrutiva, teimosa, perseverante e que envereda pelo caminho do mal. Ou seja, o seu objetivo é efetivamente ter 1 milhão antes de chegar aos 30 anos e consegue. Ele mesmo diz, se não o tiver, eu vou-me matar. E consegue. Ele tem uma boa família e desde muito cedo envereda pelo crime e pela contrafação. E começa por o primeiro crime, ainda adolescente, por falsificar os diplomas na escola. Depois passa por listas telefónicas, por roubos de carros. Portanto, há uma tendência natural deste homem para infligir as leis e adquirir sempre um lucro rápido, sempre uma riqueza, e é esse o objetivo da sua vida. Eu diria que ele nasce para ter, para não respeitar a lei, para mentir, para roubar, para corromper, e sempre com uma vontade inabalável e uma coragem inabalável. Se fosse aplicado para o bem seria maravilhoso, mas infelizmente a sua genética impele-o, a sua personalidade impele-o para a desonestidade. Será um psicopata? Não sei. Um assassino? Sim, sem dúvida. Ele mata pela primeira vez por vingança, por um caso de deslealdade. Não tem remorsos, nem tem escrúpulos. No entanto, é muito amigo da família e ama a família, apesar de ser desleal à mulher. Ele conhece-a, tem cerca de 24 anos, ela tem 15, e é um amor para toda a vida. Ela ama aquele homem, ele é-lhe infiel, mas ele continua a amá-la na mesma e nunca a deixa e sempre a protege. E ela, apesar dos pais não quererem aquele casamento, ela nunca o deixou. É uma mulher incrível, realmente a esposa do Juan Pablo Escobar. Pablo Escobar é uma pessoa fantástica, cheia de vontades de lutar, de sacrifício, de caráter. O que ela passa realmente não é qualquer pessoa que aguenta. Ele chega a cerca de 24 anos, já tem 1 milhão, e numa das estadias da prisão conhece um prisioneiro que está ligado à cocaína, e a partir daí ele torna-se o rei, o capo de Medellín, e ganha uma fortuna, como devem calcular, e digo mesmo fortuna incomensurável. As pessoas que se drogam, ou mesmo aquelas que não se drogam, não fazem uma pequena ideia dos lucros imensos que aquilo proporciona. Um lucro de sangue, no fundo, porque é baseado em mortes, em destruição do ambiente, em fatores ilícitos e em desgraça dos outros. É caso para pensar, é que é uma escravatura, a cocaína misturada com cal, com vidro, com pó talco. O consumidor não interessa, ele mesmo diz, não interessa, qualquer coisa eles são viciados, qualquer coisa lhes serve. E consegue dinheiro de uma maneira incomensurável, dá para, barrar as paredes. Ele tem... Como tem tanto dinheiro, ele faz um zoo, manda vir cerca de 2.000 animais ou mais, e a entrada é livre para a população. Aliás, ele tem várias atitudes de beneficência em relação à cidade onde vive, e ainda hoje há uma rua com o nome dele. Ou seja, ele com tanto dinheiro
pode-se dar ao luxo de favorecer o seu povo e tem essa noção que o povo é pobre e que deve ser ajudado. Compra imensas propriedades, joias, é distribuído dinheiro, enfim, uma vida de excentricidades, de exageros, e aquilo vai continuando. No entanto, numa maneira completamente insana, porque na altura os Estados Unidos não estava mentalizado para o problema da droga, ela entrava com muita facilidade, entrou como fogo no capim, os americanos aceitaram aquela droga e tornaram-se viciados, e as coisas entraram em jatos, com uma facilidade enorme, não era como agora, há mulas que engolem a droga para passar, agora na altura era extremamente fácil e o lucro era enorme. As coisas começam a descambar quando alguém lhe diz que ele deve se meter na política. E, ao meter-se na política, toda a sua vida começa a ser complicada. E é alvo de atenção e a própria América se interessa e começam a fazer caça ao homem devido ao facto dele ser um traficante de cocaína. E é perseguido, é preso, houve uma altura que é preso, mas vai para uma espécie de palácio de prisão, aquilo não era prisão nenhuma, mas depois vai para outra, que as coisas já são mais complicadas e por fim ele é perseguido e morto. Há quem diga que ele se suicidou, nunca se sabe, e era por um bando, enfim, um grupo que se achava, prejudicado pelo Pablo Escobar, que se chama os Pepes. Aliás, este grupo, depois da morte de Pablo Escobar, Juan Pablo é o filho, perseguiu a família, quis extorquir todos os valores para que não fossem mortos. Aliás, o lastro, a tragédia, todas as ações que este traficante tem em vida, a família pagou dupla, tripla, quadruplamente, de uma maneira incrível. Eles sofreram imenso. O filho, quando soube que ele foi morto, até disse que queria que matar, mas pensou duas vezes e disse: não, eu não vou de modo algum seguir o caminho do meu pai. E o que salta, o que transparece neste livro é um caráter fortíssimo, limpo, puro do filho e da mãe. A filha mais nova nós não conhecemos, não conseguimos perceber, é mais nova, mas o Sebastián é um homem íntegro. Em parte tem as qualidades do pai e da mãe, da perseverança, da força de espírito, de caráter, só que vai pelo bem. E o que ele tenta fazer é se libertar daquela reputação, de todo aquele, mau karma que foi a vida e a traficância do pai. E consegue, nos primeiros tempos, ele efetivamente é perseguido e quer ser explorado pela família ainda paterna, pelos Pepes, para lhe tirarem tudo o que ele deve, tudo o que pode, da imensa fortuna que o pai deixou. Ele vai depois, para mudar de nacionalidade, consegue, ao fim de muito tempo e de bons pagamentos, vai para Maputo, Moçambique, mas não consegue lá ficar. Aquilo era em 1994, cerca de um ano depois do pai morrer, e aquilo estava degradado, os esgotos a céu aberto, e disse à mãe: não, eu vou sair daqui, senão mato-me aqui. E voltam para a Argentina, Buenos Aires, que já tinham lá ido e que gostaram muito. Ali o advogado, mais um, tenta enganá-los e rouba-lhes os valores deles, tudo o que eles tinham. O próprio advogado é desonesto e eles põem num processo. A mãe chega a ser presa, o juiz Cavalho, que tem um nome, perseguiu só pelo prazer de perseguir, só porque ela foi a mulher de Pablo Escobar, não tinha nada que ela fizesse de mal, quem fez foi o marido, mas perseguiu-a, quase que ela morreu por causa de uma infecção, quase de uma septicémia, e recusou-lhe o tratamento de médico. Uma perseguição e um aproveitamento da situação e uma maldade humana
em relação à mulher e aos filhos de Pablo Escobar, como eles fossem um bode expiatório e isso fossem a razão agora para realmente serem explorados. Por fim, eles conseguem vencer, faz um documentário, Pecados do Meu Pai, foi galardoado, ele, enfim, fica de alguma forma liberto daquele karma, de toda aquela reputação e surge com uma identidade nova, tem uma noiva maravilhosa com quem se casa, que nunca o deixou, que reconheceu o valor íntegro deste homem, de Sebastião, filho de Pablo Escobar, e hoje vive na Argentina, que é o seu lar, dedica-se à arquitetura, tem o dom, tem esse talento de arquitetura e é imediatamente aproveitado e reconhecido aquele talento e tenta fundar uma empresa das palavras mais sapientes, mais sábias do pai, mas mesmo assim atacam. Enfim, sempre uma vontade de vencer e dar a volta à situação e não enverdar pelo caminho da droga, da traficância que tinha enverdado o pai. Ou seja, digamos que o pai era o lado mau, o filho é o lado bom. O pai do lado da delinquência, o filho do lado da honestidade e da integridade. Mas as qualidades morais, as qualidades de personalidade estão lá. A força de espírito, a coragem, a perseverança, realmente salta à vista e dá vontade de conhecer o filho e a esposa destes dois, de Pablo Escobar. Não, Pablo Escobar não gostaria de conhecer, com certeza, mas estas duas pessoas têm a minha admiração por tudo que passaram, apesar de terem tido durante muito tempo uma vida de riqueza extrema, de excentricidades. O seu espírito ficou limpo, não se corromperam por dentro, não se encostaram e não tentaram ir pelo caminho do pai fácil, de dinheiro fácil. Não, senhor, acabou, o pai morreu e reergueram-se num caminho de luta e de vida honesta e que realmente não fosse de tentar apagar todos os defeitos daquele homem que realmente nunca deveria ter feito aquilo, nunca deveria ter enverdado pelo aquele caminho. Se bem que não há o Pablo Escobar, mas agora há outros, e o que ressalta no meio deste mundo da droga é a ambição enorme e a completa desprezo pelos seres humanos que consomem. Porque vejamos, diria uma espécie de escravatura. A pessoa que consome é escrava. Eu penso que ainda é pior, porque o dono de escravo ainda tem um pouco de consideração pelo seu escravo, não quer que ele morra porque ele precisa dele para trabalhar. Neste caso, o traficante não quer saber se o toxicodependente morre ou não. Há este que consome, há outro a seguir. Está sempre a rolar. É um completo desprezo, literal desprezo pelos aqueles que infelizmente enveredam do caminho da toxicodependência. E é uma vontade enorme de ter dinheiro que nem sequer conseguem gastar e que levam ao exagero e ao espavento e a uma dissolução moral à conta da desgraça dos outros. Eu adorei este livro, mais uma vez é uma autobiografia, enfim, e é pela sua honestidade e pela sua força de espírito que demonstrou o filho de Pablo Escobar. Eu pus aqui umas notas que já falei há pouco da personalidade do pai Pablo Escobar. Ambicioso, destemido, vingativo, sem limites, sem moral. Cortava o cabelo a ele próprio, não gostava que os outros lhe cortassem o cabelo e levava 3 horas a tomar banho e 45 minutos para lavar os dentes. É capaz de tudo, excêntrico e aldrabão. Família era, no entanto, tudo para ele, apesar de ser infiel à esposa. E uma personalidade autodestrutiva, na medida em que não havia limites, não havia paragem, era sempre vontade de chegar até ao fim. Não importa as consequências. Homem de extremo,
capaz até de boas ações e dos piores crimes, e ao mesmo tempo destemido e corajoso. Entre as suas excentricidades temos o zoo, temos casas, temos joias, aeronaves, diligências iguais às americanas, enfim, distribuição de riqueza pela família, uma vida, diria quase desde a adolescência até à sua morte, na tentativa do lucro desmedido. No entanto, penso que a moral deste livro é que os filhos podem ser de alguma forma igual aos pais, mas não ir pelo mesmo caminho. E ele no fim acaba, aqui o nosso Sebastián Marroquín diz assim: agradecimento para o meu pai que me mostrou o caminho que não se deve seguir. Mais uma vez, Pablo Escobar, o meu pai. Um livro fantástico, recomendo sinceramente, é uma abertura de espírito e é um enriquecimento pessoal de um tipo de vida que nos passa felizmente muito longe. É só por agora, até à próxima com outro livro, e recomendo alguns comentários, é só escreverem abaixo o que concordarem ou não. Estarei sempre disponível para responder. Beijinhos, até à próxima.